A segunda praga do Egito, invasão de rãs. Após a devastação da primeira praga, quando o grande rio Nilo foi transformado em sangue, os egípcios começaram a reconstruir a rotina aos poucos. O cheiro de morte ainda pairava no ar, e os corpos dos peixes mortos ainda marcavam as margens, lembrando a todos do poder do Deus de Israel. Mas mesmo assim, o faraó se manteve firme. Ele endureceu o coração, ignorou o sofrimento de seu povo e se recusou a libertar os hebreus. Ele acreditava que, como rei e considerado um Deus vivo, nada poderia abalar sua autoridade. Foi então que Deus falou novamente a Moisés. A ordem era clara. Vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto, e até em sua cama, e estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Moisés e Arão se prepararam. Imagine a cena, Moisés, com um semblante sério, o cajado firme nas mãos, andando pelos corredores do palácio adornado de ouro e imagens dos deuses egípcios. Ao chegar diante do trono, Moisés olhou fixamente para o faraó e repetiu, com voz firme e cheia de autoridade. Assim diz o Senhor. Deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto, e até em sua cama, estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. O faraó, rodeado de conselheiros e guardas, ergueu o queixo, olhou Moisés com desprezo e negou. Ele ainda confiava em seus magos e nos deuses que, segundo ele, protegiam o Egito. Então, Moisés saiu do palácio com Arão. Chegando à beira do rio. Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e de repente, as águas começaram a borbulhar. Bolhas emergiam do fundo do rio, como se algo vivesse lá embaixo, se mexendo em grandes ondas lentas. Primeiro, poucas rãs subiram, saltando com agitação. Em seguida, centenas, milhares. O rio, os canais, os lagos, todos os reservatórios do Egito se encheram desses pequenos invasores verdes. As rãs começaram a marchar pela terra. Invadiram as plantações, os campos, e chegaram rapidamente às casas. No começo, alguns egípcios tentaram enxotá-las. Mas logo perceberam que era impossível. As rãs pulavam sobre as mesas de jantar, rastejavam para dentro das panelas ainda quentes, entravam nos quartos reais, cobriam os leitos macios e os tapetes luxuosos. O coachar estrondoso dominava a cada canto, de dia e de noite. Imagine a cena, mulheres gritando ao ver rãs pulando nos utensílios de cozinha, crianças correndo apavoradas, sacerdotes tentando fazer rituais para expulsá-las, mas sem sucesso. Nem o faraó foi poupado. Em seu próprio quarto, onde descansava cercado de luxo e riquezas, as rãs subiam pelos lençóis, avançavam sobre ele, espalhavam-se pelos corredores do palácio. O governante mais poderoso da terra estava cercado por criaturas pequenas, frágeis, mas irresistíveis. O Egito inteiro virou um grande pântano vivo. O coachar era tão alto que ninguém conseguia dormir. Comer se tornou quase impossível. Todo o Egito entrou em colapso, tomado pela irritação, desespero e vergonha. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito, aumentando ainda mais o caos. A inutilidade dos encantamentos egípcios foi exposta diante de todos. Finalmente, desesperado e vencido pela vergonha, o faraó chamou Moisés e Arão ao palácio. Imagine o cenário, o grande trono agora cercado por rãs, o chão escorregadio, servos tentando limpar sem sucesso. Com a voz cansada, abatida e cheia de medo, o faraó implorou:
rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei o povo ir para sacrificar ao Senhor. Moisés olhou para ele, calmo e seguro, e perguntou: Quando queres que eu ore ao Senhor para que as rãs sejam removidas? O faraó respondeu, talvez tentando minimizar o desastre ou mostrar controle. Amanhã. Moisés então declarou: Será feito segundo a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Naquele momento, Moisés saiu do palácio. Ele e Arão clamaram ao Senhor. O povo egípcio, mesmo incrédulo, assistia com esperança, cansado do tormento. No dia seguinte, todas as rãs morreram repentinamente. O coachar cessou, e o silêncio que se instalou foi tão profundo que causava estranheza. Mas em vez de alegria, veio o horror. Os egípcios começaram a recolher os corpos das rãs mortas. Montanhas de rãs se formaram pelas ruas, pátios e campos. O cheiro era insuportável, pior que o odor do rio em sangue. O Egito, novamente, se via mergulhado em podridão, num cenário de derrota e humilhação. Por um breve momento, o povo pensou que agora, finalmente, o faraó manteria sua palavra e deixaria os hebreus partir. Mas o silêncio das rãs trouxe também o silêncio do arrependimento do rei. Assim que a pressão desapareceu, o coração do faraó se endureceu mais uma vez. Ele mudou de ideia, voltou atrás em sua promessa, e manteve o povo hebreu como escravo. A segunda praga não foi apenas um espetáculo de destruição. Foi uma lição. Uma prova de que o Deus de Israel tinha poder absoluto, não só sobre os elementos, mas também sobre o coração humano, capaz de expor toda a arrogância e fragilidade de um rei que se considerava um Deus. O Egito mal podia imaginar o que estava por vir. Se as águas em sangue e as rãs haviam causado tanto terror, as próximas pragas trariam ainda mais dor, desespero e destruição. Moisés, firme em sua missão, sabia que isso era apenas o começo. O embate entre o orgulho do faraó e a ordem divina continuaria, revelando a cada passo o poder inigualável do Senhor e preparando o caminho para a grande libertação do povo hebreu. Curta, comente e compartilhe. Ajude a espalhar a palavra de Deus. No próximo vídeo a terceira praga, você sabe qual é?